Muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui prosseguindo com essas reflexões, ouvindo, porque nós estamos ouvindo nitidamente o que o nosso irmão Leon Denis está nos dizendo hoje, através da ciência, através dos pesquisadores, mas a fala é a mesma. E nós vamos ouvir hoje mais avançado aqueles depoimentos que ele deu nos outros momentos que nós escutamos. Então, vamos iniciar o nosso trabalho, levando o nosso pensamento para que os nossos guias, benfeitores espirituais, equipe de trabalho da nossa casa, FEAP, possam estar aqui presentes, nos amparando e nos inspirando. Pedimos, então, autorização para o início do nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Nós hoje vamos entrar no processo do livro novo, Novo Olhar. Ele está voltando, sim, ele está voltando, ele voltou sob um novo olhar, 100 anos depois. Vocês lembram que no capítulo do original, esse capítulo da Lei do Destino, tem uma passagem que o Leon Denis falou o seguinte: uma ciência nova e restaurada, não já a ciência dos preconceitos, as práticas rotineiras, dos métodos acanhados e envelhecidos, mas uma ciência aberta a todas as pesquisas, a todas as investigações, a ciência do invisível e do além. Não tardará a vir fecundar o ensino, esclarecer o destino, fortificar a consciência. A fé na sobrevivência edificar-se-á sob as mais belas formas, assentes na rocha da experiência e desafiando toda a crítica. Então, está aqui sedimentado na rocha, querendo dizer que depois disso não há mais ninguém que possa duvidar dessa certeza que é a sobrevivência no espírito. E aí nós vemos o seguinte: hoje nós vamos ver o que realmente está acontecendo hoje. O que a ciência, essa ciência moderna, essa ciência que não tem preconceito, está nos trazendo de provas, está trazendo uma forma de ratificar o pensamento do nosso irmão Leon Denis há 100 anos atrás. Então, ele voltou sim, ele voltou com um novo olhar. E aí nós vemos que esse novo olhar vai ser extremamente importante para aquelas pessoas que não têm ainda uma certeza, ainda estão duvidando, apesar de tantas provas que já foram mostradas. Então, nós vamos continuar aqui hoje falando do capítulo 19, que vai trazer para nós a lei dos destinos. Quem fez a organização desse capítulo foi Tales Argolo Jesus, trazendo o dito de Jesus: Deus recompensará a cada um de acordo com as suas obras. Então ele começa assim, dizendo que se nós não trabalharmos, não teremos como pedir recompensa a Deus, porque ele não vai nos dar de graça, ele vai nos dar a partir da nossa luta, do nosso esforço, daquilo que eu construí. E vejam, Jesus disse: não construa castelos na areia, construa na rocha. E foi isso que Leon Denis disse, que estaríamos construindo na rocha a ideia da sobrevivência do espírito. A consciência tem que estar com isso enraizado, para que realmente possa entender tudo o que nós estamos passando. Então,
começando o livro, nós vemos que ele fala que existem livros e autores cuja leitura nos alça quase que automaticamente a estados de vibração espiritual muito acima do nível comum de preocupação dos homens. Em sua correria desenfreada por realizações externas ilusórias, o homem fica despreocupado com essa questão espiritual e preocupado com a matéria, com a ambição, com aquilo que ele vai alcançar. Ele quer ver simplesmente o passo adiante, o passo adiante. O que acontece? O problema lá, que Leon Denis trouxe, lá no problema do ser, do destino da dor, ele fala o seguinte: podemos afirmar sem nenhum receio de estarmos equivocados que o grande autor Leon Denis e sua magistral obra, O Problema do Ser, do Destino da Dor, que teve sua primeira edição publicada há mais de 100 anos, encaixam-se perfeitamente na categoria que supera de muito esse patamar mediano da humanidade, brindando-nos o coração com tesouros transcendentais, de valor inapreciável para a nossa jornada espiritual em direção a Deus. Então ele fala que os tesouros que nós estamos aprendendo, escutando hoje, que naquela época nós tínhamos ouvido para ouvir, nem olhos para ver, está sendo trazido agora, nos brindando com esses tesouros transcendentais, o trabalho do nosso irmão Leon Denis. Denis nos posiciona diante desta pergunta, diante desse fato, né? O que acontece? Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça ao desencadeamento de nossas existências? Ele coloca a gente diante desta pergunta. E aí? Partindo do pressuposto básico das vidas sucessivas, vendo que isso é um fato, é natural que se busque o entendimento do mecanismo de justiça subjacente, desse encadeamento de elos, que é a vida do espírito imortal, compondo a grande corrente de existência. Então, a busca de entendimento dessa questão também vai se encontrar evidenciada nos livros do médium pensador cristão italiano Pietro Baldi, como se pode verificar no trecho da obra A Lei de Deus, de sua autoria. Então, ele tem aí, nesse capítulo A Grande Síntese, ele tem um trecho chamado A Lei de Deus, e ele fala: o verdadeiro êxito na vida consiste no problema da construção de destinos, um problema complexo de longo alcance, que só se pode resolver conhecendo o funcionamento das leis profundas que regem a vida e a posição de cada um dentro dessas leis. Ou seja, o plano de uma vida enquadrada no plano geral do universo, em função de Deus. Lembram que Denis também falou no outro livro, no livro dele, né? Que Deus não vai colocar a gente aqui para sofrer, nem vai trazer punição se nós não merecêssemos. Então, o que a gente está aqui realizando, os instrumentos que estão na nossa mão para a gente trabalhar, são para realmente a nossa instrução ou a nossa evolução. E aí a gente vê esses pensadores estão falando da lei da reencarnação como uma promoção do espírito para essa jornada espiritual em direção a Deus. Então, todo esse conhecimento vai nos facilitar o caminho em direção ao equilíbrio, ao universo, aquele grande processo da inteligência suprema, da onde nós viemos, e trazemos
aptidão primária que nós falamos na última aula. Então, o que eles têm de comum, Leon Denis e Pietro Baldi? São dois pensadores inspirados por guias espirituais. E eles chegaram à conclusão de que a justiça divina se opera no mundo moral com o mesmo equilíbrio e a mesma exatidão matemática das leis que governam o mundo espiritual. Então, eles conseguiram encontrar uma relação entre o mundo moral e o mundo espiritual, o mundo material e o mundo moral, num equilíbrio por conta dessas leis, da justiça divina. Então, a justiça divina vai mantendo esse equilíbrio entre o mundo moral e o mundo material. E nós estamos ali, trabalhando nos dois. Nós somos espíritos, viemos do mundo espiritual, e na encarnação estou trabalhando no mundo moral e material, buscando a conexão do nosso espírito com esses dois mundos. Então, a justiça divina se opera nesses dois mundos. Porque mesmo trabalhando no desenvolvimento moral, ou trabalhando no desenvolvimento material, a lei divina está ali, prontinha para dar a gente aquilo que a gente necessita, aquilo que a gente merece. Essa lei, diz ele, é imutável, mas antes de mais nada, é uma lei de equilíbrio. Estabelece a ordem no mundo moral da mesma forma que as leis de gravitação e da gravidade, assegurando a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Se o mecanismo é ao mesmo tempo simples e grande, todo mal se resgata pela dor. O que o homem faz de acordo com a lei do bem lhe proporciona tranquilidade e contribui para a sua elevação. Toda violação provoca sofrimento. Este prossegue a sua obra interior, cava as profundidades do ser, traz para a luz os tesouros de sabedoria e beleza que ele contém e, ao mesmo tempo, elimina os germes malsãos. Então, de acordo com a lei, nós estamos trabalhando para tirar de dentro de nós a beleza que tem dentro de nós, a luz que tem dentro de nós, e fazer com que aquela plantinha do amor e da justiça se germinem dentro de nós. E para isso a gente vai ter que cavar lá na nossa profundidade e buscar essa obra aqui dentro, que é aqui dentro de nós que tem todos os instrumentos para fazermos essa obra. A trajetória das nossas vidas se movem com a mesma ordem que as trajetórias planetárias, as trajetórias estelares, segundo percursos exatos, calculáveis e previsíveis. Com aquelas que são as ordens planetárias, as infinitas órbitas dos nossos destinos não se misturam. Nesta ordem, cada elemento percorre sua trajetória em equilíbrio com as demais, relacionando-se, interferindo-se com ações e reações reguladas, tudo coordenado em um imenso organismo, seja no plano dos corpos celestes, o dinamismo que os move, seja no plano biológico e espiritual. Então, a gente vê que realmente tudo é movimento no universo. Tudo caminha da mesma forma, com a mesma exatidão, com o mesmo cálculo. As ações e relações, as relações também, são todas reguladas. A gente tem uma regulação da inter-relação que tem no momento da encarnação. Então, nada foge a esse planejamento universal. Vemos, assim, que o destino consiste simplesmente na trajetória descrita pelo ser que se projeta na vida, situando-se entre o passado que lhe preparou até o presente
e o futuro, que se desenvolverá em função desse mesmo passado, das suas escolhas presentes e da divina lei do destino, estatuída pela sabedoria e misericórdia de Deus. E aqui ele está dizendo simplesmente isso. Nós desenhamos o nosso destino. Ali nós podemos ir para cima, mas também podemos fazer uma escada rolante para baixo. Depende de onde eu estou situado na minha consciência, aonde eu projeto a minha escolha. Mas tenho que saber que o que eu preparei no passado, hoje, está sendo um instrumento para o meu futuro. Então, o que eu tenho de futuro vai ser a soma do potencial do passado com o potencial que eu estou adquirindo hoje. Se eu não adquirir potenciais positivos, e hoje continuo trabalhando em cima dos potenciais negativos, como é que eu quero um futuro brilhante? Não tem condição. Logo eu começo a me esforçar, eu luto, daqui a pouco eu me canso. Estou cansado. O que vai acontecer? Eu vou parar no meio da escada? Vou paralisar o espírito? E eu posso ficar ali séculos, porque ninguém vai me puxar. Na verdade, o que a gente vai receber é o empuxo da lei, que vai trazer a gente aquela impulsão pela dor, ou por todo o movimento de culpa que eu tenho de estar ali estacionado e olhar para cima e ver várias pessoas que já estão lá com sucesso, que já estão lá sorrindo, felizes. Por que eu não sou feliz? Não sou feliz porque eu parei lá atrás. Eu não busquei preparo para hoje. E hoje não estou buscando preparo para amanhã. Será que você está buscando preparo para amanhã? Será que você está olhando o seu caminho? Esse destino, essa trajetória, qual é a trajetória que você está descrevendo para si mesmo? Projetando para a sua vida? Aí reclama de quê? Reclama do governo, reclama dos corruptos, reclama do irmão, reclama dos pais, reclama de Deus, reclama de tudo. Quando é você que está ali desenhando os degrauzinhos da sua escada. Às vezes, você faz tanta confusão na tua vida que você desenha uma escada em espiral para demorar mais. Você não segue o foco, não segue rumo, aí vai para cá, pega um atalho para lá, pega outro para cima, daqui a pouco pega um para baixo. Então, essa intermitência de comportamento, de atitude, só vai dificultar a construção do seu futuro. Em vez de facilitar, vai ficar cada vez mais difícil. Então, o que vemos é isso. É esse mundo que nós estamos vendo. O homem preparando o destino, a trajetória, projetando na vida aquilo que ele traz, aquilo que ele faz, para amanhã poder ter o que ele quer. Então, a gente deve levar em conta duas coisas. O fato de que o homem, no princípio, é caracterizado por ignorância e fraqueza, resultando em transgressões da lei. Isso leva a experimentar enfermidades, provações, dores. Só depois dessas intercorrências todas de enfermidade, de provas, de dores, já tendo se instruído, que ele se instrui pela dor, pelas dificuldades, é que ele vai se capacitar a viver em harmonia com a regra universal. Então, ele, no princípio, tem a ignorância, tem a fraqueza, tem uma razão para transgredir a lei. Mas depois, ele vai ter que se capacitar. Ele vai ter que buscar maior sensibilidade. Então, é isso que ele fala, experimentar essas dores inevitavelmente promove um aumento da sensibilidade do ser. Logo, o mal, por ele semeado no passado,
em forma de pensamentos e atos, ele retorna de modo inexorável. Não tem como não voltar. Não tem como se evitar. E aí vai oprimir a gente, vai excitar a gente para buscar a necessidade de autotransformação e a reforma interior. E será que a gente tem que passar sempre pela dor, pelo sofrimento, por essas intercorrências todas que levam a gente a burlar todas as regras? Como pode ser assim? Tendo o homem que progredir, trazendo Allan Kardec no livro A Gênese, no capítulo A Origem do Bem e do Mal, ele diz o seguinte: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as suas faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-los. Eu não gosto de ter dor. Então, se eu tenho uma dor, eu vou procurar ajuda para eliminar a dor. Agora, eu posso procurar ajuda numa coisa racional, né? Lógica, ou eu posso querer uma pílulazinha para sumir aquilo tudo. Se não houvesse nada que o homem temesse, nenhuma necessidade o induziria a procurar o melhor. O espírito se entorpeceria na inatividade. Não ia inventar nada, não ia descobrir nada. A dor, então, é o aguilhão que o impele para frente na senda do progresso. Olha só, a dor é o aguilhão que impele para frente. Então, é aquela força que vem que leva a gente a procurar ajuda, a procurar sair da lama, procurar sair da dor, a procurar sair daquela parede que está na nossa frente, impedindo que a gente faça aquilo que tem desejo. E isso é uma coisa que realmente só compete a nós, né? A nós. Essa faceta da problemática, mesmo problemática, tem outra face. Ele coloca aqui a potencial vítima que se faz imune a tais tipos de atos ou pensamentos maléficos, semeaduras adormecidas que serão como projéteis a se resvalar numa espécie de escudo protetor, vão retomar aquele que emitiu. Então, ele fala, é a questão, vamos voltar à questão da potencial vítima que se faz imune a tais tipos de atos ou pensamentos malévolos, quando nela não existe nada de similar a essa natureza inferior. Então, será que aquela pessoa está recebendo aquelas dores, aqueles sofrimentos? A gente vê quantas pessoas a gente olha assim, acha que não merece aquilo, mas essas semeaduras adoecidas serão projetos que vão chegar para aquela pessoa numa espécie de escudo que vai retornar àquele que emitiu, ferindo-lhe na suscetibilidade que criou para si próprio ao tentar transgredir a lei de Deus. Então, ele age agressivamente para si próprio. Não é o mundo que está agindo sobre ele. Foi ele que acaba se ferindo com a própria dor, né, que ele causou no outro. É um bumerangue que vai e volta. É o próprio Leon Denis que enfatiza essa verdade no texto. O que chamamos de mal, ofensa, traição, homicídio, determinam nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte, na medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Repetindo aquilo que no início foi falado, cada um vai receber conforme
suas obras. Então, você está ali vivendo o mal, ofendendo, traindo, matando. Eu vou determinar os culpados. Tá bom, a lei dos homens, bota todo mundo na cadeia. Sim, e depois? O que acontece com o estado dessa alma? Então, o estado dessa alma vai, no passado, trazer esses mesmos golpes que fez no passado. Então, à medida que eu tenho de gravidade do meu ato no passado, eu terei aqui o retorno na mesma proporção de gravidade. E aí, questão do planejamento reencarnatório. Está desenvolvida na obra Missionários da Luz, de André Luiz, do médium Chico Xavier. Nós vemos ali o trabalho que eles fizeram com o nascimento do Segismundo. E esse trabalho foi um trabalho riquíssimo, porque ele precisava regular o cérebro, ele precisava de uma vida entre aquelas pessoas e, no entanto, ele tinha um inimigo ali. Porque ele tinha matado o pai, que seria o pai dele, para ficar com a pessoa que iria agora ser a mãe. Então, esse trabalho de André Luiz foi alvo de considerações do Leon Denis, no capítulo 19, quando ele escreve acerca das expiações e reparações intensas e dolorosas. Então, ele fala muito, não que ele tenha dito sobre o livro, mas ele traz essa fala, dizendo o seguinte: espíritos intervêm para regular o exercício da lei de repercussão dos atos, acelerar a marcha das almas em vias de evolução. Então, os espíritos ajudam nessa regulação daquilo que realmente vai trazer pelo seu ato. E vai regular o cérebro para que ele possa receber, de novo, a consequência daqueles atos lá atrás. Sua influência faz-se principalmente sentir na hora da reencarnação, a fim de guiar estas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas enfermidades e ao resgate das faltas anteriores. Então, leiam realmente esse capítulo, que ele consegue dizer aqui para nós. No capítulo 13, intitulado Reencarnação, apresenta em detalhes toda a movimentação espiritual em torno do regresso do espírito Segismundo ao plano físico pelas vias naturais do processo palingenético, que é o processo da reencarnação. Ali vocês estão vendo o vídeo que tem no YouTube, que mostra todo o processo de ajuda do Alexandre. O Alexandre é esse lourinho aqui. E vai estar sempre aqui, ó. O André Luiz está sempre presente também. Aqui é o momento em que os pais são chamados. Se vocês perceberem bem, tem um fio de prata para mostrar que são dois encarnados que vão receber as instruções para receber o Segismundo. Aqui nós estamos vendo o restringimento de Segismundo para ir se acomodando o perispírito já na barriga da mãe. E aqui é o laboratório que vai pensar, né, como vai arrumar os cromossomas de Segismundo. Então, Alexandre está examinando esse mapa cromossômico que está planejado
para que o Segismundo possa estar diante do Adelino, que foi quem ele matou, diante da mãe. Então, aqui eu trouxe, se vocês quiserem anotar, o link que está justamente falando, mostrando toda a sequência da preparação reencarnatória do Segismundo. Vale a pena assistir. É interessante salientar a preocupação de Denis em situar o papel da dor nesse processo de educação do ser. Ele chega a afirmar que a educação completa, sem dor, é impossível de se realizar. Portanto, as situações de dor não surgem apenas em regime de caráter expiatório. Então, Pietro Baldi, um dos maiores filósofos espiritualistas, discorreu em sua obra intitulada Problemas Atuais sobre a Teoria da Reencarnação, em 2 capítulos. Demonstra que a reencarnação é uma verdade biológica positiva que hoje pertence à ciência. E é um fato objetivo, independente das afirmações que qualquer escola ou religião possa estar trabalhando isso. Então, Pietro Baldi é de extrema importância nesse processo de trazer a reencarnação, as vidas sucessivas, para a humanidade de uma forma objetiva e bem clara, que não tem nada a duvidar, não tem por onde duvidar. Então, Denis e Pietro Baldi, eles fazem uma dobradinha muito importante nesses problemas da vida do espírito, da reencarnação, do processo todo de evolução espiritual. Então, ficamos por aqui, mas não acabou. Nós temos um outro momento que vamos trazer mais um pouco. Nós paramos aqui na página 314, em que nós vamos trazer depois, na outra semana, a continuidade deste capítulo, que é um capítulo de descrição das coisas que já existem e que continuam sendo comprovadas hoje pelos cientistas, pelos filósofos, por todas essas pessoas que realmente gostam e estão buscando a confiabilidade, né, do espiritualismo, de um modo geral. Então, vamos encerrar o nosso encontro, mantendo essa vibração crística que o nosso mestre está jorrando sobre a Terra, e passar um final de semana em paz, em harmonia com a nossa família, sempre lembrando que se estamos ali juntos, é para nos unirmos, é para ganharmos força, para chegarmos aonde nós precisamos, aonde está a necessidade de cada um de nós. Tudo está escrito em perfeita harmonia e sintonia com a lei universal. Graças a Deus.